pessoal. Na nossa última aula, nós estudamos a via glicolítica e uma das últimas coisas a respeito da qual nós falamos foi os destinos metabólicos do piruvato. Sendo que na última aula eu falei a respeito do destino do piruvato na situação de anaerobiose e citei que no caso do metabolismo acontecer na presença de oxigênio, o metabolismo do piruvato vai desembocar na transformação do piruvato em um grupamento acetil que vai ser ligado à coenzima A, e esse grupamento acetil vai se ligar ao ciclo de Krebs, que é o tema do nosso próximo assunto, né? Só que antes da gente começar a falar do ciclo de Krebs propriamente dito, é importante a gente falar a respeito de como é formada a acetilcoenzima A que vai entrar no ciclo de Krebs. Como eu disse para vocês, a via glicolítica, ela ocorre no citoplasma da célula e o piruvato que é formado, então, ele vai atravessar a membrana mitocondrial, chegar à matriz mitocondrial, onde vai acontecer a formação de acetilcoenzima A e onde vai acontecer o ciclo de Krebs. Então, nessa aulinha, a gente vai estar falando a respeito de como que o piruvato vai dar origem à acetilcoenzima A através da ação de um complexo enzimático, que é o complexo da piruvato desidrogenase. O complexo da piruvato desidrogenase, ele catalisa uma reação, que está representada aqui, que é a reação de decarboxilação oxidativa do piruvato. Esse piruvato vai ser decarboxilado, oxidado, dando origem a uma molécula de acetato. Essa molécula de acetato vai se ligar à coenzima A. Então, aqui eu estou mostrando que o piruvato, ele vai ser decarboxilado, então vai liberar um CO2, formar um grupamento acetato que se ligará à coenzima A, formando então a acetilcoenzima A. Nesse processo também acontece uma oxidorredução, sendo então que a molécula de piruvato transfere elétrons ao NAD, formando NADH. O complexo da piruvato desidrogenase, ele é um complexo enzimático que vai ser formado por três enzimas, a enzima 1, a enzima 2 e a enzima 3, a respeito das quais eu vou falar adiante. E para funcionar, ele precisa de 5 coenzimas, sendo que 3 funcionam como grupo prostéticos permanentemente ligados à enzima, a tiamina pirofosfato, a lipoamida e o FAD, e 2 desses grupos ficam apenas transitoriamente associados ao complexo, que são a coenzima A e o NAD. A tiamina pirofosfato, ela é uma coenzima importante no processo de formação de acetilcoenzima A. Ela é derivada da vitamina B1 e ela vai participar de reações de decarboxilação, em particular decarboxilação de alfa-cetoácidos. E aqui eu estou mostrando então a estrutura da tiamina pirofosfato. Aqui eu estou mostrando que a tiamina pirofosfato, ela vai participar em várias reações de decarboxilação. Então, por exemplo, na fermentação alcoólica, que já foi estudada, a gente tem, por exemplo, a piruvato decarboxilase, né? Ela vai catalisar a decarboxilação do piruvato e ela tem como cofator a tiamina pirofosfato. Aqui eu estou mostrando duas enzimas do ciclo de Krebs, que na verdade são dois complexos enzimáticos, o complexo da piruvato desidrogenase e o complexo da alfa-cetoglutarato desidrogenase. Esses dois complexos enzimáticos também catalisam reações de decarboxilação oxidativa, também dependem de tiamina pirofosfato, além de outras enzimas, como a transcetolase, a acetolactato sintase. Como essas enzimas do ciclo de Krebs, elas dependem de tiamina para funcionar, bem como várias outras enzimas que fazem decarboxilação, quando um indivíduo apresenta deficiência de tiamina, esse indivíduo ele não vai ser capaz de
decarboxilar o piruvato para formar acetilcoenzima A. Nessa situação, o indivíduo vai acumular piruvato e lactato. Como o indivíduo também não vai ser capaz de ter atividade da enzima alfa-cetoglutarato desidrogenase, esse indivíduo vai acumular citrato e alfa-cetoglutarato, que vocês vão entender mais adiante quando eu estiver mostrando o ciclo de Krebs. Além disso, essa deficiência de tiamina vai comprometer vários outros processos metabólicos que dependem de reações de decarboxilação que usam tiamina pirofosfato. Então, o exemplo é que a síntese de acetilcolina ela vai ser reduzida. Então, vamos falar realmente de como acontece o processo de decarboxilação oxidativa do piruvato. Como eu disse para vocês, a reação de decarboxilação oxidativa do piruvato é catalisada por um complexo enzimático chamado de complexo da piruvato desidrogenase. Esse complexo da piruvato desidrogenase, como eu disse, é formado por 3 enzimas. A primeira enzima, que é o componente que a gente chama componente piruvato desidrogenase, que tem como grupo prostético a tiamina pirofosfato e que catalisa a decarboxilação oxidativa do piruvato. A segunda enzima, que é a dihidrolipoil transacetilase, que tem como grupo prostético a lipoamida e que catalisa a transferência do grupo acetil formado para a coenzima A. E nós temos a dihidrolipoil desidrogenase, que apresenta como grupo prostético o FAD e vai catalisar a regeneração da lipoamida oxidada de forma que o complexo enzimático, ao final do processo, ele seja exatamente igual ao complexo enzimático no início do processo. E aqui eu estou novamente mostrando a reação piruvato, a formação de acetilcoenzima A. A gente tem aqui como cofatores coenzima A, NAD, tiamina pirofosfato, lipoato e FAD. A molécula de piruvato ela é decarboxilada, ela doa elétrons ao NAD, formando NADH, e o produto final da reação é a acetilcoenzima A. E aqui eu estou mostrando detalhadamente para vocês o mecanismo do complexo da piruvato desidrogenase. Então, o piruvato proveniente aqui da via glicolítica, ele vai se ligar à enzima. Quando ele se liga à enzima 1, ele vai sofrer uma decarboxilação, liberando o CO2, e um grupamento com 2 átomos de carbono se liga aqui à tiamina pirofosfato no sítio ativo da enzima. Na próxima etapa, esse grupamento com 2 átomos de carbono aqui, ele tem que ser ativado para que ele possa se ligar à coenzima A. Então, esse grupamento, ele é transferido da tiamina pirofosfato para um braço formado por essa lipoil-lisina, o lipoato aqui ligado a uma lisina. Ele está aqui na sua forma oxidada, então a gente tem uma ligação entre esses 2 enxofres aqui. E quando esse braço recebe esse grupamento com 2 átomos de carbono, esse grupamento cetato, o que vai acontecer é que ele passa da sua forma oxidada para a sua forma reduzida. E desse braço aqui lipoato, esse grupamento acetato vai ser transferido para a coenzima A, formando a acetilcoenzima A. E aí vocês podem falar assim, então, professora, a gente só precisa, na verdade, da enzima 1 e da enzima 2 para que aconteça a decarboxilação oxidativa do piruvato e formação de acetilcoenzima A. Isso é verdade. No entanto, quando a gente olha para essa enzima aqui, para esse complexo enzimático, a gente observa que depois da reação, esse braço aqui, ele está diferente do que ele era no início, porque no início, esse braço aqui, ele estava na sua forma oxidada, e agora esse braço, ele está na sua forma reduzida.
E como vocês sabem, ao final da catálise enzimática, a enzima ela tem que ser exatamente igual ao que ela era no início do processo. Então, a enzima 3, ela tem como função regenerar esse braço para que ele volte ao seu estado oxidado. E como que isso acontece? A enzima 3 catalisa a transferência de elétrons desse braço lipoilisina reduzido para o FAD, que está associado à enzima 3, formando FADH2, e agora aqui o braço encontra-se na sua forma oxidada. Mas a enzima ainda não está na forma que ela era no início, porque no início a enzima tinha o braço lipoilisina oxidado e ele tinha FAD oxidado também ligado à enzima 3. Então, ainda com o propósito de regenerar a enzima como ela era originalmente, esse FADH2 doará seus elétrons ao NAD, formando NADH, e dessa forma o complexo da piruvato desidrogenase está exatamente como ele era no início da reação e ele vai poder funcionar de novo para que aconteça a formação de acetilcoenzima A. Aqui, só mostrando um pouco mais detalhadamente, né? A gente tem aqui o grupamento com 2 átomos de carbono ligado à tiamina pirofosfato. Ele vai ser transferido, então, aqui para a lipoamida, que estava na forma oxidada, e aí, quando ela recebe esse grupamento, formando acetil-lipoamida, ela sai da forma oxidada e vai para a sua forma reduzida. Da acetil-lipoamida, o grupamento acetil é transferido aqui para a sulfidrila da coenzima A, formando acetilcoenzima A e dihidrolipoamida na sua forma reduzida. E essa dihidrolipoamida, então, na forma reduzida, ela tem que ser regenerada. E a regeneração acontece pela atividade da enzima 3, do complexo da piruvato desidrogenase. Então, essa dihidrolipoamida doa seus elétrons ao FAD, formando lipoamida, a forma oxidada, né? E formando FADH2 ligado à enzima 3. E esse FADH2, então, doa seus elétrons ao NAD, formando FAD e NADH. Esse daqui é o NADH que é produzido na reação de formação da acetilcoenzima A.